Esses dias atrás, e nós paramos Mateus, nós vamos continuar Mateus 5 e o versículo 9. Nós temos visto esses dias atrás, né? Hoje nós estamos trocando, eu e o nosso irmão Arlan, nós trocamos só de quinta-feira. Nós tratamos na última, acho que foi no sábado, eu creio que nós não vamos ler Mateus 5, de 1 vai até 12. Hoje nós vamos ler somente Mateus 5 e 9. Mateus 5 e 9 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vamos dar uma passada rápida pelo exemplo que nós pegamos no sábado. Nós falamos do exemplo de Abrão e Ló, seu sobrinho. Eu disse que pacificador é aquela pessoa, né? Eu até fiz questão de anotar. Pacificador é aquela pessoa que se coloca no meio de um conflito para apaziguar aquele conflito. E nós vemos que exatamente o primeiro versículo de Mateus 5 e 1, nós vemos aqui o Senhor subindo ao monte, e ele ali assentando, ele aproximou os seus discípulos e ele estava ensinando aos seus discípulos, e nós vemos ali vários ensinamentos, e os pacificadores é um deles. Vemos ali humilde, os que choram, os mansos, os que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração. E também chegamos no 9, que é os pacificadores. Eu estava pensando nos pacificadores quando ele ensinava aos seus discípulos. Ele estava prevenindo, ele estava colocando à frente dos seus discípulos que eles seriam os pacificadores. E bem vemos que os discípulos tiveram a oportunidade de ouvir pessoalmente do Senhor Jesus. E hoje nós temos em nossas mãos a palavra do Senhor para nos ensinar. Agora, a palavra do Senhor, ela é completa. Hoje nós temos visto muito pessoas dizendo que está profetizando. Nós não precisamos de um profeta mais completo do que nós temos em nossas mãos, que é a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes nós gostamos de ouvir e não gostamos de ler. Eu disse essa semana a uma pessoa que, por exemplo, nós aprendemos muito quando nós vamos estudar e que nós escrevemos, tiramos do papel e escrevemos em outro papel. Para nossa mente nós registramos melhor. E nós temos a palavra de Deus que ela nos ensina a respeito dos pacificadores. E eu estava recordando o que o Senhor disse aos discípulos, e ele disse
a cada um de nós: no mundo vocês terão aflições. Mas como é maravilhoso quando ele também nos diz que ele também é a paz. Ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Porque nós sabemos que o mundo, ele oferece uma paz que ela é momentânea, temporária. Eu gosto sempre de recordar uma coisa, por exemplo, alguém que vai num baile, vai numa festa, e aquela alegria, aquela euforia, ela dura muito pouco tempo. Quando é no dia seguinte, aquela pessoa já está sentindo completamente diferente. Mas como é maravilhoso quando nós temos a paz do Senhor em nossas vidas. E quanto aos pacificadores, eu estava pensando, pacificador é aquelas pessoas que elas se intervêm entre duas pessoas ou entre duas nações, apaziguar, trazer a paz naquele conflito. E eu fiz questão, um pouquinho antes de sair de casa, eu fiz questão de olhar bem rapidamente. Quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, morreram 17 milhões de pessoas. E aquela guerra tinha uma finalidade: a ganância, a cobiça. Mas tudo isso já reside no coração do homem. Na Segunda Guerra Mundial, morreram entre 70 a 85 milhões de pessoas. Nós vemos que e não para por ali, nem na Primeira Guerra e nem na Segunda Guerra. Nós estamos hoje nós estamos aqui reunidos com portas e janelas abertas, agradecendo a Deus por estar reunido. Mas tem pessoas que elas não têm essa liberdade. E nós temos visto, por exemplo, o que está acontecendo nesses dias, aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Só até agora, na Rússia, por exemplo, 15 mil pessoas. Na Ucrânia, 14.200 pessoas. E eu estava pensando exatamente nesse conflito. Nós temos visto, eu tenho observado, que não está tendo um mediador, o apaziguador, nesse conflito entre esses dois países. E nós vemos, eu gosto de assistir, e eu estava olhando que é o interesse financeiro, o interesse monetário, o interesse de comandar, de querer mostrar ser o melhor. E é interessante que isso acontece entre nós. Nós queremos mostrar o que nós temos e o nosso poderio. Isso está em nós. Mas nós vimos em Mateus, em Gênesis, o que aconteceu com os nossos antepassados, irmão dos antepassados, Abrão e Ló. Ser um pacificador tem um preço.
existe um sacrifício. E tem esse preço. E nós vemos que quem tinha a promessa e quem tinha o direito da escolha, nós não vamos voltar lá atrás para lembrar deste assunto, é Gênesis 13, ali fala do sacrifício. Abrão se sacrificou, deixando os seus direitos e a sua primazia de escolher, porque ali aconteceu um conflito entre aqueles dois homens. Nós vemos ali que os dois homens, eles tinham muitos bens, e eles tinham muitos bens e muito gado. E eles chegando naquela região onde eles estavam, nós não vamos ler porque nós já lemos, e vemos que entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, teve um atrito, um conflito, porque aquele lugar não estava comportando os bens dos dois. Mas Abrão, ele fez uma coisa, ele disse para Ló: olha para a campina e vê, olha o lado que você quiser, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E ali nós vemos novamente o que é o nosso olho, o que é o nosso coração. E eu creio que talvez nós poderíamos também cometer este erro. Mas como é maravilhoso a experiência de Abrão com o Senhor. O Senhor Abrão carregava com ele a promessa do Senhor. Abrão abriu mão de ser o primeiro a escolher. Ele abriu mão da sua primazia. Mas nós também vemos o resultado da vida de Abrão, e nós vemos o resultado da vida de Ló. Tudo isso que eu gostaria de, como se diz, já quase chegando no final do nosso entendimento neste assunto, seria: toda nossa escolha tem um preço. Abrão abriu mão de dar a primazia a Ló. E Ló olhou a campina verdejante e ele falou: é para lá que eu vou. Assim que Ló escolheu, o Senhor disse a Abrão: Abrão, olha para os quatro lados, vê se a sua vista alcança o que vai ser seu. E ele não conseguia. Seria como ele disse a Abrão: olha para o céu e tenta contar as estrelas. Olha para o mar, vê se você consegue contar a areia. Assim será a sua descendência. Então nós vemos ali que Abrão já tinha uma convivência com o Senhor. Abrão tinha o conhecimento da fidelidade do Senhor. E o que aconteceu? Nós vemos a cidade para que
Ló foi, a maldade era grande. Se você olhar ali em Gênesis 13, você vai ver. A maldade era grande. E era coisa terrível. Mas mesmo com tudo o que aconteceu, Abrão, ele intercedeu ao Senhor por misericórdia na vida da família de Ló. E ele pediu para que o Senhor tivesse misericórdia dele. E o Senhor iria destruir aquela cidade no fogo. E nós vemos que é tão grande a misericórdia que o anjo do Senhor catou na mão da família e tirou para fora daquela cidade. Quantas vezes nós, às vezes, nos agarramos no que nós temos em nossas mãos? E quando nós olhamos que, quando Ló saiu daquela cidade, o fogo desceu, Ló chegou ali naquela cidade com os seus bens, com a sua fartura, porque a palavra de Deus, eu sempre gosto de prestar atenção, e ali mostrou a riqueza de Abrão, uma riqueza de Ló, quando eles chegaram. E quando Ló saiu daquela cidade, ele teve que sair rápido, correndo, e tudo quanto ele tinha pereceu, ficou ali. E eu creio que aquela mulher, quando ela olhou para trás, ela estava olhando o que ela estava deixando. Naqueles últimos momentos em que ela deveria ter obedecido à voz do Senhor, olha, vai e não olhe para trás. Quantas das vezes nós olhamos para trás, no que das vezes nós já fizemos em nossas vidas, e ainda nós carregamos no nosso coração a saudade daquilo. Está como o povo que saiu do Egito, que eles falaram, olha, lá nós tinha pepino, nós tinha isso, nós tinha aquilo, e hoje aqui nós estamos passando sede e passando fome. Um povo ingrato, um povo rebelde, um povo duro de serviço. Então nós vemos ali duas escolhas, dois caminhos e dois resultados. Então nós vemos que Abrão, ele foi um pacificador, ele não quis levar a contenda. Nós vamos olhar um exemplo para, nós estamos quase chegando ao fim, nós vamos olhar o exemplo de mais um pacificador, do qual nós temos na palavra de Deus. E eu gosto muito dessa passagem, eu acho muito ela interessante. Nós vamos olhar Gênesis 50. Gênesis 50, nós vamos ver aqui a atitude de alguém que foi perseguido. Ele foi perseguido, ele foi vendido, ele foi injuriado, ele foi preso. Ele tinha tudo na sua mão para ser uma pessoa revoltada. Mas como é maravilhoso quando nós abrimos mãos do nosso direito, da nossa primazia,
nós vemos a recompensa. Aqui nos fala, vamos fazer a leitura. Gênesis 50, versículo 15. E é interessante que a pronúncia dos irmãos de José, a maneira com que eles tinham consciência, é isso que me chama a atenção. Quando nós fazemos algo errado, algo que não é da vontade do Senhor, obrigado, nós temos a consciência do que nós estamos fazendo, mas nós persistimos, nós insistimos. Lembra que Ló, quando o Senhor falou que aquela cidade seria destruída totalmente, eles queriam ficar. Foi necessário, se você ler a passagem, você vai ver que o anjo pegou na mão dessas pessoas e colocaram elas para fora. Olha o que diz Gênesis 50, o versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já morrera, era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir. Isso significa, estaria pagando a eles tudo quanto eles fizeram com José, e nos retribuir certamente o mal que nós todos lhe fizemos. Então eles estavam cientes de tudo quanto eles fizeram. Eu sempre gosto de lembrar, olha, nós temos uma mente maravilhosa, é um presente de Deus. Eu uso o computador como um exemplo. O computador, todo mundo fala, nossa, é uma coisa maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo. Ela não é nada. Sabe por que ela não é nada? Porque você só vai saber do computador se você chegar lá e bater a teclinha. Procura lá, escreve o que você quer e bate o enter para saber. Nós somos muito mais rápidos, porque aquela rodinha fica rodando para lembrar e procurar onde está aquele assunto para depois vir. Nós somos muito mais rápido. Muito mais rápido. Quantas vezes nós ouvimos... Eu, por exemplo, eu lembro de um hino, na hora, segundo eu lembro onde eu estava, com quem eu estava e quem é que estava tocando, quem era. Quantas vezes cada um de nós fazemos isso? Nós temos essa memória rápida. E tudo isso é um presente de Deus na nossa mente, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E nós vemos aqui, essas pessoas caindo em si, poxa, agora é hora de nós recebermos o que nós fizemos. Versículo 16: portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, 17, assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado. Lembra, quem está acostumado e estuda a Bíblia vai lembrar de todo o acontecimento, do sofrimento do seu pai, quantos anos levaram a sua túnica cheia de sangue, que mataram um animal para mostrar para o seu pai sofreu. E depois veio a verdade. Porque lhe fizeram mal, agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de seu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Versículo 18: depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Quer dizer, se você conhece a passagem de tudo quanto os irmãos fizeram com ele,
Isso se você lembra, há um mês atrás, mais ou menos, ou 20 dias, nós falamos a respeito do coração limpo. Bem-aventurados os corações limpos. E eu procurei mostrar como o nosso coração é enganoso, ele nos engana, ele nos trai. Ele fala, não, vamos fazer aquilo que eu creio que nós já ouvimos isso. Eu faço tudo o que o meu coração quer. Mas quantas vezes nós se damos mal quando nós obedecemos à voz do nosso coração, enquanto nós deveríamos ouvir a voz do Senhor. Senhor, eu necessito da sua ajuda. E nós vemos que o Senhor, com todo o sofrimento, ele tinha um plano na vida de José. E o plano na vida de José era que José ele viesse salvar todos os seus irmãos, toda a sua família. Olha o que diz o versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ele está pensando bem claro em dizer: Deus é quem faz a justiça, Deus conhece o coração de cada um. José não conhecia o coração dos seus irmãos, assim como nenhum de nós conhecemos o coração de um ao outro, mas nós temos um que conhece o meu coração, que conhece o coração de cada um, e ele vai retribuir mediante as nossas decisões, mediante a nossa obediência, mediante o pagamento. A palavra de Deus nos fala: o salário do pecado é a morte. E muitas das vezes nós achamos assim: eu cometi isso, o pecado ele já está feito, agora é a morte. Não. Isso significa a separação entre o homem e Deus. Ali morre aquela intimidade, aquela comunhão com o Senhor. Agora, tem uma outra que é pior. Quando nós fechamos os nossos olhos e não temos o Senhor Jesus como Salvador, ali nós vamos estar longe. E não é um dia, 2 dias, será para todo sempre. Versículo 20. Vós, na verdade, olha que José, ele tinha convicção também, assim como seus irmãos tinham, né? Olha o que ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ele estava ciente do que os irmãos fizeram. Olha o que eu fiz questão de grifar: porém, Deus o tornou em bem. Já pensou, meu irmão, minha irmã? E nós vemos esse exemplo, sabe, na vida de Ló e na vida de Abrão. O Senhor deu terra abundante. Os olhos de Ló, quando viu aquela campina toda verdinha, ele fala: poxa, o meu gado aqui vai engordar, meu gado vai crescer, e meus olhos cresceu mais ainda. E nós somos assim. Quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, o que eles levaram? A roupa do corpo. Por misericórdia dos anjos ainda, que pegaram eles e arrastaram para fora. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora. Quer dizer, aquele povo, aqueles irmãos de José, ele esperava que o José ia fazer o mal para ele, mas ele fez o contrário.
ele tratou os seus irmãos bem, deu um banquete para todos eles. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós olhamos para a sua palavra e nós reconhecemos o que o Senhor faz por cada um de nós, dia após dia, momento após momento, não temos palavra para agradecer. Olha o que ele diz o restante: para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quer dizer, tudo aquele mal que os irmãos fizeram na vida de José se tornou em bem para conservar a vida de muitas pessoas. E o Senhor deu a José uma sabedoria e colocando ele num alto privilégio acima de todos. Versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei. Olha só, ele não só tinha feito antes, como ele disse, eu vou continuar fazendo. Eu sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou ao coração. Sabe, como nós temos visto, cabe a cada um de nós tomar as nossas decisões e não esquecer que as nossas decisões, nós teremos outro exemplo dentro da palavra de Deus, mas nós vamos parar por aqui e nós vamos lembrar do que eu disse no início. Nós temos duas chances. De escolher o caminho, de escolher em que vida nós queremos levar. Porém, não esquecendo de uma coisa: o preço de qual caminho nós escolhemos, ele vai vir. Eu vou tornar a repetir, deve ter sido pela terceira vez, daquela moça que ela viu o rapaz e chamou ele para ajudar ela. Moço, me ajuda a colher esses frutos. E o rapaz respondeu para a moça: moça, eu não posso, minha religião não permite. Por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela disse: quem plantou? A Bíblia diz que quem plantou é que vai colher. Não foi você que plantou? Então você colhe. Assim como Abraão deu a oportunidade a Ló de escolher, o Senhor nos dá a oportunidade de escolher como queremos viver. Já lembrou disso? Mas tem algo a mais. Pode demorar. O preço da minha escolha vai chegar. Tanto da minha como de qualquer um. Que o Senhor possa nos abençoar. E que nós podemos lembrar
Senhor diz: a minha paz vos dou, não é como a paz que o mundo te oferece.